Ai, acertando na bolsa. Espera, caralho. Estás? Pá, 7º episódio. E novamente não cumpri a minha promessa. Novamente falho como homem que sou. Nós homens somos desonestos, somos mentirosos, nós falhamos na sociedade. Pelo menos isto é o que todas as mulheres com quem eu já tive me disseram. Estou a brincar, elas não existem. Elas não me dizem nada porque nós nunca chegamos à parte de falar. Estou a brincar. Só olho para elas, elas sorriem de volta. Por acaso isso aconteceu há pouco tempo, mas não vou ir hoje. Não, mas não cumpri porque a pessoa... Eu quero fazer o episódio especial e cenas com um convidado, não quero revelar quem é, e infelizmente estamos a ter dificuldades de agendamento de agendas. Agendamento de agendas é estúpido. Porém, temos hoje um episódio muito giro. O que é que eu tenho para vocês esta semana? Eu perdi... Vou dizer isto desta maneira só para o corte, que é, eu perdi a minha virgindade de restaurantes de betos. Vou deixar isto dar sink in. Que é, eu fui ao Honest Grind pela primeira vez com 23 anos. Que aparentemente é um escândalo para muita gente e para muitos amigos meus, porque eu aparentemente não me como pessoas betas. Para mim, não é. Porque eu vou fazer uma cena. Eu sou um homem que tem... Eu gosto muito de comer. Comentários e tal. Já fui chamado de gordo, também agora posso gozar, né? Eu gosto muito de comer. Só que para mim uma boa refeição... Ou seja, eu tenho 3 tipos de refeição. A refeição... estou vivo, que é para sobreviver. A refeição, nice. E a refeição, foda-se. Do caralho. O sobreviver é fast foods, é Colombes, é McDonald's, essas merdas. É tipo, sobreviver, quer sobreviver. Comida bacana é tasca. Se me perguntarem, vamos almoçar? Vamos a uma tasca. 12 euros o bitoque. E depois temos os foda-se, que é tipo restaurantes... eu gosto de experiências gastronómicas, tipo Michelin e merdas. E tipo restaurantes tipo de autor, ou cenas tipo steakhouse e essas cenas. E depois temos os outros todos, que é mexicanos, essas coisas todas, e é tudo bacana, está tipo ali num... O Honest Grind, para mim, sempre esteve na categoria do... malta curta, mas eu nunca vou lá, percebem? Eu não sou um cavalo para ruminar salada. Era a minha opinião sobre isto. Era a minha opinião sobre o Honest Grind. Tipo, vou lá comer e saio de lá, tipo, o quê? Esta erva está fixe. Tem temperos, tem azeite. Vou fazer uma salada, faço em casa. Eu tinha este preconceito com o Honest Grind, que está completamente incorreto. Que é o ponto que eu quero dizer aqui, surpreendeu-me, até foi bacana. Eu acho que foi um dia todo bacana, que é, eu destruí preconceitos. O primeiro preconceito que eu destruí é, eu fui jantar ao Honest Grind com um ser do sexo feminino, mas sem nenhum tipo de intenção alternativa. E isto está toda a gente atrás da câmara a duvidar de mim. Isto é real, fui com uma amiga, e os homens e mulheres podem ser amigos, e destruímos vários preconceitos. Primeiro, foi ela que pagou. Ok? Segundo, ela é que levou o carro. Ok? Terceiro, foi só estes os preconceitos que nós destruímos. E aí ela é loira. Tu sabes quem és. Portanto, somos só amigos. Isto é importante dizer. Que é interessante porque as pessoas à nossa volta achavam que era um date. Porque aparentemente o Honest Screens tem vibe de date. E eu sempre soube isto. Eu sempre tive isto. Quando ela sugeriu ir ao Honest Screens, eu pensei... não. Porque obviamente que é uma pessoa que já tem história. Porque vocês sabem, vocês são amigos de pessoas que nunca tiveram interesse ou já tiveram interesse, aquilo não deu e depois ficaram amigos. Há sempre as duas alternativas. E por acaso é a segunda, não interessa. Não vamos entrar aqui por esses mundos. E curti imenso. E depois destruímos o preconceito que é, não vamos só os dois, vamos acrescentar uma terceira pessoa e vem uma terceira pessoa. Portanto, estava eu e 2 mulheres. E eu não queria comer nenhuma. Com isto estou a dizer que eu tenho um pensamento de homem retrógrado e porco? Não. Estou a dizer que eu perfeitamente sabia na minha cabeça que eu não tinha hipótese com nenhuma. Percebem? Portanto, nem passou pela cabeça. Eu sou um homem realístico que joga em ligas tipo bacanas. Que é, eu só olho e penso, não vai acontecer. E nem é porque eu não quero, é porque eu não vou conseguir. Eu não tenho game, eu não tenho capacidade, não tenho beleza para isto. Percebem? Portanto, nem vou investir. Nem vou investir. E estou no Honest Screen. É tipo, estou no Honest Screen com 2 mulheres, nem fui eu que trouxe o carro, nem vou ser eu a pagar. Todos têm preconceitos. E eu sinto-me um homem muito mais forte e muito mais masculino depois disto. Temos de perceber que homens em contacto com o seu lado feminino e frágil são homens mais interessantes. E vou dizer esta e vou ficar aqui. Mas a parte importante, opiniões sobre o jantar. Porque eu tenho várias. Primeiro, água saborizada. Saborizada? Sim.
água de laranja, água de vitaminas e o caralho, é água saborizada. Ou seja, é água com sabores. Duarte vai ser longo. O Duarte mostrou-me... Duarte Casquinha, mostraste-me o tempo. Isto aparentemente vai demorar mais tempo do que nós achávamos. Água saborizada não é sumo, é água de merda. Pá, todo o tipo... Pá, não há uma que só aproveite. A água de laranja é mais ou menos. A água de morango é enjoativo que dói. Depois aquele tem um multivitamínico da merda, pá, que é horrível. Estamos a beber saudável. Mas bebe água. Há uma opção de beber só água. E depois não me venham com essa de... mas isto é saudável. Não é. Não é. Porque senão não havia opção água. Percebem? Se a opção água não existisse, eu dizia, ok, é água. A água e a água com gás. E depois o Honest Greens é um cabrão. Porque eu nunca tinha ido ao Honest Greens. E, pá, e vocês percebem o quão tasqueira eu sou. Porque o Honest Greens, a estética é incrível, pá, espaço incrível, boa luz assim meio mid-tone para dar a vibe de coziness e estarmos íntimos com a pessoa com quem estamos. No caso, as duas mulheres com quem eu estava. As torneiras de água são iguais a torneiras de cerveja. E eu sou um tasqueiro. Eu sou um homem que não tinha ido ao Honest Greens. A primeira pergunta que eu faço às minhas amigas é: isto tem jola? É água. E eu... Só que eu disse isto um bocado alto. O empregado que passou para nós fez. Vês? Com esse corpinho nota-se perfeitamente só bebes é jola, caralho. Foi a cara dele. Opiniões. É um espaço fixe. A comida... Eu acho que é cara para o que é, honestamente. É a minha opinião. Não adorei. Acho que o que eu comi não era mau, era bastante agradável. Comia-se bem. É uma coisa para ir uma vez. De vez em quando. Não é uma coisa para ir muitas vezes. Acho que não fiquei apaixonado pelo Honest Greens. Gostei bastante do espaço. O mood é fixe. O facto de ter refill é bacana. Curti imenso. Mas é isso. Não troca uma boa tasca. E não troca várias outras experiências gastronómicas que eu já tive. Agora, claro que melhor do que o vitaminas. E isto é sem dúvida. É uma refeição saudável. É bacana. Mas eu estou a comer fora. Quero comer. Não sei, é tipo 9 euros. Foi tipo, eu acho que paguei tipo 12 paus. Paguei 12 a 15 euros. O vitaminas é meio isso ou não? O vitaminas é tipo 9, 10 euros. Eu acho que é tipo... Pela experiência, giro, não voltava. É vibe de restaurante, mas continua a ser uma cadeira. Sim, não curti muito. Demorou imenso tempo. Agora, há coisas que eu não curti. Eu disse que gostei, agora vou dizer o que não gostei, que é... As pessoas têm de perceber. Eu percebo que o Honest Greens tem a vibe fancy. O Honest Greens tem a estética, seja instagramável, que isto é um verbo. Que é o Instagram, tu Instagramas, nós Instagramamos. Instagramamos, não sei como é que se conjuga o verbo Instagramar. Que é, eu percebo que aquilo dá uma certa pinta, tem um certo status. Oh, meus queridos, mas vocês não são a última bolacha do pacote por estarem no Honest Greens, cara, estou-me a cuspir todo. Nem espero que isso não se tenha visto na câmara. Que é, o Honest Greens não é assim tão bacana para justificar eu ter uma gaja e outra gaja ao meu lado a falarem sobre uma ida ao jogo do Sporting porque não iam à festa de anos do Martim e à festa de anos do Salvador porque os Sporting jogavam no mesmo dia, então elas queriam ir às relotes vestidas com a sua nova parfois ao caralho da foda. E ela olhou para mim quando eu disse: se querias vamos ver uma jola ou não? Julgou-me! Não és isso tu, estás a perceber? Eu tenho 700 seguidores. Tu deves ter 1000, é só por causa que tens rabo, estás a ver? Caguei. Só por causa que tens rabo. Maria do Mar. Maria do Mar. Uma falda de Castro. Vá. Nada contra uma falda de Castro, que é efetivamente uma pessoa conhecida. Uma falda, gosto muito do Rui. Mas desculpem lá. Porque eram duas raparigas. Mulheres não, são duas raparigas. A falarem alto, a terem uma conversa nada decente. E eu digo, bora beber uma jola a seguir. E elas julgam-me. Ai, que falta de classe. Falta de classe o caralho. Mano, se tu bebesses mais umas jolitas na tua vida... Sabem o que é estas meninas? Estas meninas é as que vão beber uma jola aos santos e dizem, então tem um gin tónico. Como uma sardinha e bebe uma jola. E cala-te, ser uma mulher feliz também. Não me julgues. Que chata. E depois outra coisa. Que eu tive um momento burro. Que foi... Então, acabou a nossa refeição. Momento de pagar. Eu tenho de ir à casa de banho. Que é aquela típica tradição tuga de vocês comem num restaurante, têm de sempre, antes de sair, xixi. Todos os tugas fazem isto. Que é, tenho de ver as instalações sanitárias do estabelecimento. Portanto, fui à sanita. E uma das minhas amigas vem comigo. Eu, ok, tudo bem, tranquilo. E eu julguei que, como todos os estabelecimentos sanitários, todos os restaurantes, aquilo era dividido. Não é? Malta. O Honest Greens, onde eu fui, as casas bem que são mistas. Ao que eu chego,
E ela entra para uma porta e eu ia aí. Porque é que tu estás a ir à minha casa bem? Ela, não, tu vais a que te identificares mais. Eu, hã? E com isto, o que é que está a acontecer? Passa outra rapariga por mim e diz com licença. E entra na casa onde eu ia entrar. E eu penso, é ético. Porque, eu não sei se vocês sabem, meninas que estão a ouvir isto, os homens vão perceber que há regras de etiqueta na casa de banho dos homens, que é a cena do urinol, deixar um espaço, se há um rapaz nesta sanita, tu não vais a esta, vais à outra. Como é que isto funciona com mulheres? Mas há urinóis? Não! Há só sanita. Mas a minha questão é, eu não me sinto à vontade de fazer um cocózinho sabendo que tenho uma mulher do outro lado. Mas ela não sabe que és um homem. Sabe, ela viu eu entrar. Percebe isto? Eu vou mandar uma poia. Sabendo que ao meu lado está a Maria do Mar de Santos Betancourt Ferreira, Por isso é que só comeste salada. que estacionou o Smart à porta. É porque vou dizer uma cena, aquela mulher, aquela rapariga foi à casa, e depois é tipo, eu saio, lavo as mãos, no mesmo sítio que a Maria dos Santos Betancourt Ferreira. Enquanto penso, o que é que tu for... Ou seja, é isto. Eu estou a partilhar a casa de banho. Ou seja, eu não sou nada contra a coisa das casas de banho mistas. Mas eu não sei reagir ao facto. Porque normalmente, percebam, eu quando encontro uma mulher na minha casa de banho, hoje em dia acontece uma de duas coisas. Ou é tipo, inclusividade. Ou estava mesmo aflito, tive de tirar das mulheres e sou apanhado. E é aquele momento ao de desculpa, estava mesmo aflito. Desculpa. E de nada sou julgado porque sou um creep. Eu não estou habituado a ser uma normalidade. Percebem? A do nada uma rapariga olhar para mim e ela dizer, com licença. Eu tipo, nós estamos a partilhar o mesmo estabelecimento sanitário. Num honest screen. Eu estou a mijar ao lado da Maria Santos de Betancourt. Pronto, é isto que eu tenho. E agora? E é aqui que eu quero rematar e fechar este assunto. Maria Santos de Betancourt Ferreira, que me estavas a jogar porque queria uma jola, sua puta, e vou-te mesmo dizer, tu não lavaste as mãos. E deixa aqui. E é verdade. Eu saio da sanita, ela está a entrar no coisa, ela agarra num papel, esfrega e passa. Não lavou as mãos. E eu digo-vos uma coisa. É mais fácil julgar um homem por querer beber uma jola depois do on screen ou não lavar as mãos na casa de banho, deixa esta para o público. Fica aqui. É isto que eu tenho a dizer sobre o on screen. Pá, não é mau. É fixe. Façam descontos no da fora que eu posso ser que falar mais vezes. A tua casa de banho de casa é mista. Sim, Mafalda, não quer ser. Não me interessa. Pronto, semana. Pá, fui atuar bué de vezes. Vou fechar o tema stand-up bué da rápido, não tenho muita coisa para dizer. Na última semana, provavelmente, atuei mais do que não atuava na minha vida inteira. Pá, fui fazer bué da stand-up. Correu bem. E feitos giros que há no stand-up é o facto que a cena da tentativa e erro é real. Ou seja, vocês andarem muito tempo com as mesmas piadas. Pá, estou a dizer isto, não estou a dizer uma novidade a ninguém. Mas, ou seja, para o público que não sabe os humoristas por nome, nós humoristas, eu já vou dizer isto, não. Nós humoristas, não consigo dizer e ficar sério, percebem? Que é, nós andamos sempre com as mesmas piadas durante um período de tempo para afinar, que é coisa de testar várias maneiras de dizer a mesma piada para perceber qual é o melhor tipo para fechar e ficar com ela. E eu não era um hábito meu, porque ainda estava a construir confiança. Agora que já me sinto mais confiante a atuar, isto é uma coisa real, ou seja, mudar palavras, mudar expressões, mudar um pormenor aqui, um pormenor ali, uma vírgula, uma pausa, um silêncio, e é coisas que é muito divertido. Quando vocês realmente pensam, olha, hoje vou mudar uma cena, fazem, e a cena resulta melhor. É muito fixe. E isto leva-me a um tema que eu tive, que eu vou dizer, e não sei, isto é uma coisa que aconteceu com o Duarte Casquinha. Eu não sei se eu posso dizer isto, mas ele vai cenar-me, senão eu corte, que é, nós fomos fazer uma cena ao Coliseu de Lisboa. Foi uma gravação de uma cena, que vocês vão ver para aí, de um conteúdo da internet que não é meu, é de pessoas. Mafalda também foi, para não tirar a Mafalda, porque, pronto, para não haver discriminação. E foi um efeito muito, muito estranho estar em cima do palco do Coliseu e aquilo tudo fechado. Epá, vou admitir, eu chorei. Pá, vocês têm de perceber que é a cena de é o sonho, um gajo tem um sonho, eu emocionei-me. Mas o que é que eu queria falar sobre isto? Que é a suspensão da descrença. Para quem não sabe, que é o efeito que existe no teatro, na música e em concertos e em espetáculos ao vivo,
que é por isso que se mete as luzes mais baixas, é por isso que o som tem certas frequências, por exemplo, no cinema, que é a forma psicológica com que se faz com que o público não questione a realidade da situação que está a viver. Ou seja, quando vocês estão num concerto, ou estão a ver uma peça de teatro, ou estão a ver alguma coisa assim mais irrealista, é criado um certo mood para vocês a nenhum momento pensarem isto não é real. Estão a perceber? Não sei se a malta aqui está a perceber. Pronto, isto é a suspensão da descrença. E que eu sentia como pessoa de público de stand-up, que é uma coisa muito mais difícil de atingir no stand-up. Porque como o stand-up é uma arte tão subjetiva e tão próxima à realidade mundana, no sentido de que há muita empatia no stand-up, fala-se de muitos temas que as pessoas também se identificam, eu acho que é mais difícil atingir a suspensão da crença. Da coisa da pessoa sentir que está a ver um teatro. E, ou seja, haver tipo 2 momentos na vida daquela pessoa. O momento em que ela está naquele espetáculo e o momento em que ela está fora daquele espetáculo. Ou estar em cima de um palco com um público vazio, eu senti que, não, isto é o real. Porque o sentimento que eu senti em cima do palco, do Coliseu fechado, é muito diferente do que eu sinto a ver um espetáculo no Coliseu. Eu ali sabia que estava no Coliseu de Lisboa, identifiquei, ou seja, ali é a Aurora, é ali a segunda bancada, a primeira bancada. Quando eu estou lá dentro, eu sinto que estou tipo num mundo que não é o Coliseu de Lisboa. Não, ou seja, está no Coliseu de Lisboa, está no Tivoli. É diferente em termos sonoros, em termos técnicos, mas em termos psicológicos, em termos de espetáculo, não tem grande diferença. Porque é tipo, eu estou a viver o momento do espetáculo que estou a ver, não estou a viver a sala. E acho que isto é super interessante discutir, porque fazer stand-up em bar e fazer stand-up em teatro é totalmente diferente. E é super interessante o facto de que num ambiente super pouco controlado, que é o bar, o facto das luzes estarem meio apagadas, haver só uma luz incida no comediante e ser uma coisa super, vou usar uma expressão que não queria, mas chill e confortável, e ser ali uma coisa muito intimista, haver a suspensão da descrença é super interessante, que se vocês pensarem bem, há coisas que vocês se riem durante stand-up em bares que não se ririam. E coisas que são engraçadas naquele momento que não têm piada. Eu não estou a dizer isto de os comediantes são maus. Estou a dizer isto que eu sinto isto mesmo como pessoa que faz stand-up e comediante. Que é, há coisas que eu sinto que têm muita piada em stand-up que se não fosse esse efeito psicológico, as pessoas não iam achar piada. Mas acho que isso é um bocadinho de predisposição. Tens de falar mais alto. Acho que é um bocadinho de predisposição. Sim, mas ou seja, achas que numa sala em que do nada estava tudo ligado e Não. não se construía esse mood? Esse ambiente ajuda, mas é um bocado também predisposição. Tipo, as pessoas que estão lá foram ver aquilo. Mas o interessante é tipo, é vocês fazerem bares que nem são bem de stand-up e que já me aconteceu, tipo bares que têm atuações musicais, aparecer malta que nunca viu stand-up e mesmo esses, tipo, rirem-se. Porque o mood que se constrói o ambiente, e isto é uma coisa que eu queria expor, que eu acho isso muito interessante, e que mais sítios na nossa vida é que podemos aplicar isso, tipo, ou seja, a suspensão da descrença, tipo em salas de aula, percebem? Ou seja, existem certos momentos na nossa vida, em reuniões de trabalho, em ver um filme na nossa casa, nós construímos certos ambientes psicológicos e certos ambientes momentâneos que mudam a nossa predisposição psicológica para certo determinado assunto. E quando quebramos esta suspensão, o momento torna-se muito pior, que é o exemplo das aulas. Quando nós estamos numa aula super interessante, o tempo passa a voar. E estamos ali, estamos investidos, estamos a sentir aquela história, aquilo que nos estão a dizer. Quando estamos num mood pior, ou a aula é uma seca, ou a exposição de temas é uma seca, nós quebramos este mundo. E eu acho que isto acontece em tudo. E acho que é E é giro quando racionalizamos e nos apercebemos. E era só isto, só queria expor. Um momento mais sério. Último tema. Páscoa. Porque passou, temos de falar da Páscoa, temos de falar assim. Não vou entrar em religiosidades, porque eu já disse a minha opinião na religião no ângulo, já disse a minha opinião aqui, eu não sou religioso, não acredito, e muitas das piadas que faço é sobre isso. Mas a minha família é extremamente religiosa e eu vivo uma Páscoa muito religiosa. A gente vê a Bíblia, não se come carne na Sexta-feira Santa. Há toda uma coisa da missa. Eu não vou, mas os meus pais vão. É giro. É giro. O que é que eu tenho a dizer sobre a Páscoa? Em todos os jantares de família e almoços e momentos de família, há sempre um lesado. Há sempre um jovem, uma pessoa na família, que é gozado. Que as pessoas fazem troça pela piada. E por nome é o mais novo.
Malta, a minha família é idosa. A minha família já é envelhecida. É pessoas só de 25 anos para cima. Eu tenho 23, eu sou o mais novo da minha família, eu sou gozado. Mas eu também não há muita coisa para gozar. E imaginem o que é ser o gozado da família e ser humorista. Há sempre aquela, para uma pessoa que faz humor, não tens sentido de humor nenhum, não consegues falar uma piada. Não tem piada, tio. Pá, coisas não têm piada, percebes? Eu tenho 23 anos, tu fazes a piada 7 vezes, então e as gajas? Já não é giro. Já não é bacana. Mas o que é que aconteceu no meu almoço de família que eu quero partilhar? Nós discutimos o 25 de Abril, não sei porquê. Porque a minha família tem destas. A minha família às vezes começamos a discutir temas estúpidos. E há uma coisa que eu se calhar sabia, mas não me lembrava, e que quero partilhar com o mundo, que é o 25 de Abril é uma data super importante e vem aí, e falaremos num episódio perto do 25 de Abril sobre o 25 de Abril mais aprofundadamente, mas que é dotado de momentos hilariantes. Momentos lindos que eu vou guardar. Mas há um que eu quero partilhar. Que é, eu não sei se o nome Américo Tomás diz alguma coisa a este. Pronto. O Américo Tomás, para quem não conhece, o Américo Tomás foi o primeiro presidente da República que assumiu antes da Revolução. Okay? E o Américo Tomás, como presidente da República, acho que lhe podemos atribuir a isto, que é, ele foi o criador do chacho. E para quem não sabe o que é isto, é a arte de dizer uma cena de maneira política. E eu hoje trouxe, porque existe isto na internet, um registro de frases do Américo Tomás de convenções, discursos, entrevistas, e ele era um mestre em não dizer nada. Portanto, eu vou sacar o telemóvel, porque tenho de ir ao telemóvel a ver. E tenho a dizer que isto são algumas frases de Américo Tomás. Portanto, a primeira frase é: esta é a primeira vez que aqui estou, depois da última vez que cá estive. Genial, ou não? Mais uma. Hoje visitei todos os pavilhões, se não contar com os que não visitei. O que é que isto, não é? O que é que isto significa? Isto é real. Ou seja, isto é real. Perante o calor humano que rodeou esta minha visita, tenho apenas um adjetivo para descrever. Gostei. Pá, que é aqui um talento? Que é preciso ter um talento? Que é um jogo de palavras para dizer, pá, foi fixe ter-vos aqui, que é o que ele disse nesta frase. Ele dizer, perante o calor humano que me rodeou hoje, apenas tenho um adjetivo para dizer. Gostei. Pá, e há umas que é... onde é que estava? É necessário que o coração se dilate durante o tempo em que se vive, para tantas emoções necessariamente caberem nele. Creio ter felizmente o coração já bem dilatado para poder guardar as emoções que tenho sentido. Digam-me o que é que isto significa. Digam-me. Expliquem-me. Ou seja, este homem era o rei de dar a volta. Onde é que está? O caminho certo é o que Portugal está a seguir. E mesmo que assim não fosse, não há motivo para nos arrependermos. Não é? Que é tudo... João, que estás a editar isto, vais meter uma música clássica aqui por trás, que isto vai ficar hilariante. Opa, e vou fechar com a melhor frase, para mim, de Américo Tomás, a criticar a sua própria lei aos políticos. Neste almoço, ouvi vários discursos que o governador Silvio intitulou de simples brindes. Peço desculpa, mas foram apenas discursos. É isto, percebem? Isto é o homem. Isto é o primeiro dos primeiros. O primeiro. Presidente português. E eu quero-vos dizer isto. O nosso primeiro presidente já falava como os atuais. Portanto, o discurso político é intemporal. O chacho político é intemporal. Agora, eu lanço um desafio público, que é António José Seguro, que está na boca do povo, porque hoje, quer dizer, ontem domingo, sofreu de um escândalo, não sei se viram a cena do não cinto, de não usar o cinto. Pronto, ele gravou um vídeo do governo português que ele estava no carro, ele e o motorista, e eles não tinham os 2 cintos de segurança. Então a gente gozou com ele a dizer que o primeiro-ministro devia dar cinto. E eu agora vou ser advogado do diabo. Vocês sabiam
que há profissões e exceções que não precisam de usar cinto de segurança? Não sabia. Eu sabia. Porquê? Porque alguém me disse e eu fui ao ChatGPT confirmar. Mas é real, eu pesquisei. Que é, existem, não sei quantas é que são, mas existem exceções. Exceções para não usar o cinto. Polícias, quando a situação coaduna, ou seja, se a situação necessitar, eles podem ir sem o cinto de segurança para agirem rápido, óbvio. Tudo o que seja tipo ambulâncias, INEMs e bombeiros, exatamente pelo mesmo motivo. Se for uma situação que precise para eles atuarem rápido, eles podem andar sem cinto. E teoricamente, se andarem em marcha de emergência com as luzes acesas, também podem andar sem cinto. É aqui estas exceções. Mas há uma. Pá, que é. Soberba que é. A única exceção, para além destas que eu acabei de dizer, que existe para poder andar sem cinto a conduzir é os taxistas. E vocês perguntam, porquê? Para poderem agir contra os Ubers? Não. Os taxistas, houve uma década qualquer, houve um tempo qualquer em Portugal em que houve muitos assaltos taxistas. Em que passageiros assaltavam os taxistas. Então o que é que se criou? A possibilidade de eles andarem sem cinto para caso um passageiro os tente assaltar, eles poderem fugir. É isto. Obviamente que não é esta a justificação total, mas isto é só a piada e a história engraçada. Portanto, os senhores taxistas estão acima da lei do cinto de segurança. Portanto, se um dia vocês entrarem num táxi e ele não tiver cinto, ele não é irresponsável. Ele é precavido. E a minha mãe sempre me disse, mais vale prevenir do que remediar. Este silêncio. Portanto, o que eu quero dizer é... E teoricamente, ou seja, só para concluir a cena do Montenegro, o chofer dele não estaria errado. Porque, teoricamente, a pessoa que o guia é chofer. É chofer. Pode andar sem cinto porque, teoricamente, é a primeira linha de defesa do Primeiro-Ministro. Se vocês virem o vídeo, vocês vão perceber que aquele homem não defendia nenhuma mosca. Portanto, imaginem, ele só está mal, pá, metam a puta do cinto. O que é que eu estava a dizer? Eu lanço um desafio à política portuguesa. Que é uma compilação de discursos do nosso Presidente da República, António José Seguro, ou do nosso Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, com gírias de rua. Eu quero ouvir um discurso de José Seguro, Luís Montenegro, a chegar a um bairro e a dizer: "Não, este spot está a cuiar, ué." Então imagina. Pá, e quer que alguém faça uma compilação disto? Para eu poder utilizar, que nem que façam em AI. Pá, e para eu usar porque eu acharia isto hilariante. Ou façam só uma compilação, por favor, tipo um registro como a do Américo Tomás. Pá, porque deve haver frases incríveis. E é isto que eu tenho para hoje. Para este episódio. Acho que me excedi um bocado no tempo. Para caralho. A cara do Duarte diz tudo. Também sou eu que edito isto. Portanto, também edição. Não há cortes e o caralho. Fiquem para o próximo. Não vou prometer nada, porque já percebi que não vou cumprir possivelmente, mas espero no próximo ser o episódio que toda a gente está à espera, com convidado e cenas. Esta semana que sai este episódio, ou seja, este episódio está a ser gravado segunda, sai amanhã terça, sai ângulo à sexta-feira, com Guilherme Duarte, posso dizer. E, portanto, vejam o ângulo também, vejam os episódios inconscientes que ainda não viram, vejam os ângulos que ainda não viram, reels, cenas, partilhem, comentem, essas coisas todas que os youtubers não dizem.